Oi, Márcia, boa noite. Calma. Olá. Ainda faltam uns minutinhos. Precisamos conversar. Tudo bem com vocês? Esse é o Eduardo? É o Eduardo? Hã? Queria conversar comigo, negócio da escola. Oi, Edu. Aí eu apresentei e tal. Claro que é o Eduardo. Natália, ele não é Borges? É. Que é muita coisa. Peraí. Oxe! Noel! Natália ali. Estou te pedindo para você. Ah, esse não é Eduardo? Não. Amor? Deixa eu só ver uma coisa aqui, peraí. Oi, Leila. Eduardo Tudo bom? Leite. Agora sim. Bem. Fala, Edu. Oi, tudo bom? Como é que você Não, trabalha não tô com vendo, cara não. o tempão? Aqui, ó. Como é que você tá? Tudo bom? Tudo bem? Tudo bem. Bem-vindo, Eduardo, ao nosso Obrigado. fórum. Todos são bem-vindos. Boa noite. Boa noite. Então, Oi, Leila. voltando a estudar? Oi. Quem, você, Márcia? Tudo bom? Daqui a pouco todo mundo tira O som. o som, senão dá muita interferência. Aham. E cadê a Natália? Natália tá aqui. Deixa eu ver aqui. Ah. Natália, depois que vai falar com a Lívia, quer falar com você. Ela já está vindo, Leila. Tá bom. Tá bom. Então, pessoal, o pessoal está chegando. Acho que a gente já pode começar, né? Tem começou. São 7h30 cravado agora. Então, vamos esperar mais uns minutinhos, né, para as pessoas chegarem. Tá? De uma maneira que ela já entra direto, por causa do rebote. Eu tenho rebote para ela, por exemplo. Então, se por acaso chegar lá e a descobrir que estiver pronto, bota a pastilha no lugar e tira de lá. Ela só tem pastilha. Então já vou falar mais, eu vou arrumar isso para amanhã então. Show. Beleza. Oi, pessoal. Oi, Leila. Tudo bem? Oi, tudo bem? Tudo bem. Então, será que a gente espera mais um pouquinho ou já dá para começar? Estamos começando. Boa noite. Boa noite. Verônica? Isso, Tudo bom, Verônica? tudo bem. Você frequentava o fórum, você ia lá no IFE, não ia? Aham, ia. Pois é. Saudade daquela época, né, Verônica? Nossa, muito. Parece que já faz tanto tempo. Até faz mesmo, né? Esse ano a gente não conseguiu fazer atividade nenhuma lá, né? Não. Lá no IFE, né? Não E esse chegamos tempo a que a gente fazer. está confinado também parece que é o dobro do tempo que a gente está dentro de casa, né? Já tem bastante tempo mesmo. Então, gente, a gente começou, vamos lá? Vamos começar. Nós começamos a falar de psicose, né?
com o livro do Quiné, Teoria e Clínica da Psicose, do Antônio Quiné. E Sandra, boa noite. Boa noite. E a gente viu, né, que tanto Freud quanto Lacan, né, elevaram a psicose à condição de estrutura. Não é? Porque tinha essa coisa de que... não falou. Né? De que qualquer um era chamado de louco, né? Com uma banalização da loucura. E o Freud, quando tomou o caso Schreber, né? Fez do caso do Schreber um caso, né? Fez do livro do Schreber um caso clínico, embora ele não tenha de fato estado com ele. Estou fazendo uma revisão para quem está chegando, né? Nem todo mundo participou desde o início, né? E Lacan também, ele fez a tese de doutorado dele num caso de paranoia da Aimée, né? Que ele atendeu no manicômio judiciário, né? Uma mulher que esfaqueou uma atriz, né? Chegou na porta do teatro e tentou matar uma atriz, ela estava em surto psicótico. Enfim, mas assim, o que eu estou colocando é o respeito, não é? E que a gente precisa ter, na verdade, a diferença, né? A psicose como uma estrutura clínica, uma estrutura psíquica diferente da neurose, né? Com uma lógica própria, né? Uma lógica que não está pautada no falo, né? E então o psicótico tem que se haver com o mundo de uma outra forma, né? O Lacan propõe, né, que há um mecanismo que ele chamou de foraclusão, né? Na verdade, forclusion, né, em francês, era uma prescrição, né, era um termo jurídico que a gente aportuguesou, né, colocou para o nosso... É um neologismo, foraclusão, a gente não tem essa palavra de verdade, né, não teria, gente, é uma invenção, para dizer que o psicótico é um mecanismo de algo que não se incluiu, né? Algo que não foi incluído no simbólico do sujeito. Tá? Então, eu vou começar aqui, eu vou lendo e comentando, né, com vocês, na página 15. Eu vou até terminar um pouquinho, né, do Édipo. Então, que o Édipo é o preço que se paga para advir como sujeito da linguagem, que é, portanto, condenado a lidar com a falta, com a castração simbólica e com o recalque, impedindo que a verdade do sujeito jamais possa ser dita por inteiro, né? Porque não há palavras que dê conta, né? Não há uma palavra que dê conta da verdade. Por isso, a gente, em análise, né, a gente diz ao sujeito que fale, né, sabendo que ele vai falar o que ele puder, né, fale tudo que lhe vem à cabeça, ele vai falar o que puder, né, mas não tudo, né, porque a palavra não dá conta de tudo que a gente gostaria de falar, de expressar. Tá? Então, a entrada do sujeito no simbólico, né, essa articulação, ter o Édipo como um eixo, né, a gente paga para estar para sempre lidando com a falta, né? Uma falta que é estrutural. Então, às vezes a gente escuta muito na clínica, né, um sujeito falar da falta, do vazio, da falta que tem, de um vazio, de algo ou alguém que falta, né, para preencher, como se essa falta pudesse, esse vazio pudesse ser preenchido, né? E esse vazio nos faz até procurar, né, seguir adiante, procurar algo, né, ou alguém que a gente não vai encontrar nunca, porque é o objeto perdido, né?
né? É uma formulação do Lacan, o objeto perdido, o objeto pequeno a, né? Na neurose, o objeto perdido para sempre, né? A gente sabe que não vai encontrar, mas a gente procura, né? Segue, vai adiante, né? Pesquisa, estuda, namora, enfim, né? Então, vamos falar da fora-clusão do nome do pai, né? Não pagar esse preço do comprometimento simbólico equivale à báscula para o campo das psicoses. O homem, como ser falante, não pode deixar de lidar com o universo simbólico. E é na relação com o significante que se situa o drama da loucura. É nesse registro que se coloca para Lacan a condição essencial da psicose, a fora-clusão do nome do pai, no lugar do grande outro, e o fracasso da metáfora paterna. Então, se não houve, né, se não se inscreveu no simbólico, né, o sujeito, né, essa metáfora fracassa, e o sujeito, né, o grande outro, né, ele fica absoluto, né, ele fica não barrado. Né? Fora-clusão é um neologismo que se utiliza em português para designar que não há inclusão, que o significante da lei está fora do circuito, sem deixar, no entanto, de existir, pois o que está fora-cluído do simbólico retorna no real. Né? Então, essa operação, né, de separação, né, essa operação simbólica não se realizou, né, mas há um significante aí, né, algo que não deu conta, mas que está ali e que retorna. Né? Retorna muitas vezes no real do corpo, retorna como alucinação. Tá? É como a gente fala assim, que não houve, não tendo havido a metáfora, a simbolização, a operação simbólica tendo fracassado, não houve a queda, a extração do objeto. Né? Então, o sujeito psicótico, ele carrega o objeto no bolso, né? Carrega ali com ele. Então, assim, a gente pensa, então ele não tem falta. Né? Se não houve extração do objeto para o sujeito psicótico, não houve falta, ele não sente falta. Né? Mas aí a tendência que a gente tem de querer pensar em completude, né? Mas quando não tem a falta estrutural, quando o sujeito não está na neurose, né? Tem um a mais. Né? Esse objeto pequeno a que não foi extraído, né? Ele está a mais. Né? Há um excesso dele. Não há nunca essa coisa dessa paridade, né? Esse encontro. Né? Ou tem a falta ou tem um excesso. Tá? Gente, alguém quiser interromper e perguntar alguma coisa, tudo bem. Tá? Fora-clusão não é propriamente uma tradução do termo francês forclusion proposto por Lacan para equivaler ao termo freudiano Verwerfung. É antes uma interpretação. Forclusion é um termo francês tomado de empréstimo ao vocabulário jurídico. Dizer que um processo jurídico está foreclose equivale a dizer que não se pode apelar por ter se perdido o prazo legal. Né? É algo que passou, né, do prazo, passou da validade. Um processo foreclose é um processo acabado legalmente e inexistente, que equivale em termos jurídicos em português à prescrição, que é toda exclusão de um direito ou de uma faculdade que não foi utilizada em tempo útil. A fora-clusão, portanto, remete à noção da lei
e de sua abolição. Na gramática francesa, o termo forclusion é também utilizado como uma das formas de negação. A forclusão se aplica a um fato que o locutor não considera como fazendo parte da realidade, ou seja, algo que desconsidera completamente. Então, essa metáfora não operou para o sujeito psicótico e está ali, a lei está abolida, o sujeito está fora dessa lei simbólica. Dado que o nome do pai se inscreve no grande outro, inaugurando a simbolização, a foraclusão do nome do pai na psicose corresponde no sujeito à abolição da lei simbólica, colocando em causa todo o sistema do significante. A foraclusão do nome do pai implica a não travessia da epopeia edipiana, uma vez que o sujeito não é submetido à castração simbólica, não havendo, portanto, possibilidade da significação fálica advir. Então, o sujeito não atravessou, né, os outros momentos do Édipo. Né? Então, a significação dos seus significantes, né, está desamarrada, está solta. Aí você pergunta, não, mas o sujeito psicótico não convive, né? Convive. Muitas vezes o sujeito psicótico vai muito bem, né, na vida, exerce suas funções, dá conta de estudar e se relaciona e tal, quando ele não teve nenhum surto ainda, né? Às vezes as pessoas têm um surto psicótico, pode desencadear um surto muito novo, né? Muito recente. Eu acho que a clínica ensina muito para a gente. Há muitos anos atrás, eu atendi uma criança de 5 anos, veio trazida pela mãe, e a mãe conta que o pai dela, da mãe, né, o avô da criança, era psicótico, né, era esquizofrênico, tinha um diagnóstico de esquizofrenia. O irmão dela tinha um diagnóstico de esquizofrenia. E aí ela não tinha muito interesse em se casar, conheceu um rapaz, um homem na igreja que ela frequentava, e ela disse que ela casou com esse homem, mas esse homem era insuficiente. Foi o significante que ela usou para falar do pai da criança. Ela engravida e não aparece, custa aparecer a gravidez, porque o que aparece primeiro é um cisto de ovário, né? Então, ela, quando chega com essa criança para ser atendida, o menino já vinha de uma psiquiatra, né, de um tratamento psiquiátrico, e ela já veio com o diagnóstico de esquizofrenia. Né? Então, é isso. Quando a gente fala a metáfora paterna ou o significante nome do pai, ele vem na palavra da mãe. Nesse caso, eu acho que é assim, bacana a gente poder pegar, porque esse caso, a mãe chega com o significante de insuficiente para o pai. E, de fato, aquela criança, ela tinha razão, a criança era uma criança pequena e que já tinha feito um desencadeamento psicótico muito cedo. Ela já tinha certeza desse diagnóstico, ela estava certa. Ela estava na neurose, mas a criança, né, ela deu um pai insuficiente, né? Insuficiente, quer dizer, não foi suficiente para
dar uma brecha para aquela criança sair do lugar de assujeitado. Tá? Era uma forma até de identificação, talvez, com a mãe, né? Com o pai de ter um filho psicótico, a mãe que tinha um filho psicótico também, né? Enfim, eu acho que a clínica a gente consegue, né, dar uma ideia mais concreta, né, do que é isso, né? Isso que vem, o que a gente escuta, né, de uma mãe, obviamente, uma criança que a gente atendeu. E por não ter acesso ao falo, significante que lhe traz efeito de significação sobre seu sexo, o sujeito se encontra numa problemática fora do sexo, pois não tendo essa referência, ele não se situa na partilha dos sexos. E a gente pode dizer que o psicótico é um sujeito ex-sexo. Sendo o nome do pai o significante que permite ao sujeito entrar na linguagem e aí articular sua cadeia de significantes, a não inscrição desse significante no grande outro acarreta aquilo que é para Lacan a marca essencial da psicose, os distúrbios da linguagem e, em particular, a alucinação. É uma marca da psicose. Vamos falar de distúrbios da linguagem. Podemos deduzir, a partir do ensino de Lacan, que aquilo que especifica a alucinação psicótica é o fato dela ser verbal. Trata-se, pois, da alucinação do verbo, e não de um discurso ligado aos órgãos do sentido, como sua classificação parece sugerir. Alucinações auditivas, visuais, táteis, etc. A alucinação verbal não é redutível a um órgão do sentido. É por não ser auditiva, por situar-se em outro registro, que os alucinados não a confundem com outros ruídos ou falas não alucinadas, e que mesmo os psicóticos surdos mudos de nascença podem alucinar. Para estes, a alucinação é verbal sem ser auditiva. Como um surdo-mudo descrito por Kramer em 1896, que ouvia uma mulher sussurrar e os demônios falar. Ele ouvia tudo isso com suas orelhas, nada além de suas orelhas. Com as orelhas, como vocês. Na alucinação verbal, a cadeia significante se impõe ao sujeito em sua dimensão de voz, manifestando-se a partir de uma atribuição subjetiva, ou seja, num certo, eles me dizem que... Né? O sujeito psicótico, ele quando alucina, né, ele sabe que está alucinando. Né? Então, é diferente também do neurótico, que também pode ter alucinações diferentes da psicose. Manifestando a partir de uma atribuição subjetiva. Eles me dizem que Lacan propõe, de uma questão preliminar, a todo tratamento possível da psicose, que está nos escritos, examinar a questão da alucinação da psicose a partir da distinção entre os fenômenos de código e os fenômenos da mensagem. Dentre os fenômenos de código encontram-se os neologismos, não apenas de forma, palavras novas, mas também de emprego, isto é, palavras do código empregadas de forma particular. Né? De uma lógica diferente, de uma forma que a gente pode dizer que é uma palavra totalmente inadequada para aquele contexto,
por exemplo. 2. Fenômenos em que o vazio da significação predomina, ou seja, em que o significante aparece monotonamente, sem sentido algum. 3. A intuição, que é um efeito de significante em que o vazio linguístico da significação é substituído por uma certeza. Não é? Então, o que seria uma intuição, o sujeito tem certeza, né? Não é assim, eu acho que, eu penso que pode ser. Não, ele tem certeza. Os fenômenos de código testemunham a separação radical entre o significante e o significado por falta do ponto de basta, o nome do pai. Então, é totalmente dissociado, né, o significante do significado, porque falta ao sujeito aquele ponto, né, um ponto de basta. Né? Então, às vezes, o sujeito fala assim como um trem descarrilhado. Né? Dentre os fenômenos de mensagem, Lacan destaca as mensagens interrompidas que revelam a quebra de cadeias significantes. Trata-se da alucinação de um começo da frase que o sujeito deve completar, conferindo-lhe um sentido. Essas frases se interrompem no ponto em que os termos no código indicam a posição do sujeito a partir da mensagem e que são designados por shifters. Vamos dar um exemplo no Schreber, né? Ao ouvir, Schreber ao ouvir, agora eu vou, ele completa com render-me ao fato de que sou idiota. 7h54. Não, o timer. Deixa eu tirar aqui. 56. No caso de Helene, descrito neste livro, ela escuta, ela ainda não é, e completa, com uma telepata. Então, assim, o sujeito tem uma frase, né, escuta uma frase, sempre uma alucinação verbal, o sujeito escuta a frase e que ele precisa completar. O grande outro no neurótico é mudo. Seu discurso não atravessa o muro da linguagem, a não ser pelas formações do inconsciente. Na psicose, o grande outro fala, aparece às claras, provocando no sujeito todo tipo de reação. Porque esse grande outro é um invasor, né? É um cara que tem consistência, que não tem barra, que não tem limite. Né? Então, o sujeito psicótico, às vezes, é acometido mesmo por terror, pânico, exaltação. Isso faz com que o psicótico, diferente do neurótico que habita a linguagem, seja habitado, possuído pela linguagem. É a diferença do neurótico, que também não é tão fácil assim, mas do sujeito poder tomar a palavra. Né? O sujeito psicótico nem sempre consegue fazer isso. O grande outro terrível e gozador. A inclusão do significante da castração no outro, falo calar-se. Mas faz também com que esse grande outro seja inconsistente. O outro, para o neurótico, é inconsciente, pois é barrado pelo significante da castração, contendo, portanto, uma falta. Então, quando a gente fala da castração, é a castração do grande outro. Né? O grande outro como faltoso. O outro falta para o neurótico, falta por ele ser inconsistente. Já para os psicóticos, o grande outro não é barrado, é consistente. O sujeito na paranoia dá-lhe uma atribuição subjetiva,
nomeando, seja aquele que de longe emite ondas que se transformam em vozes, ordenando-lhe coisas, seja aquele médico que lhe injuria e lhe faz proposições obscenas. O grande outro do psicótico, por carecer do significante da lei, é um grande outro absoluto ao qual o sujeito está submetido. É avassalador, muitas vezes, né? Para o psicótico. Se o grande outro, tanto para o neurótico como para o psicótico, é o tesouro dos significantes, o que faz a diferença entre eles é que para o psicótico não há no grande outro a inscrição da lei. A posição estrutural do sujeito na psicose é a de ser objeto de gozo do grande outro. Objeto de uso do grande outro, este grande outro absoluto que reproduz o primeiro tempo lógico do Édipo, quando a criança se encontra identificada ao falo imaginário da mãe, como objeto de seu uso pessoal. Então, a articulação com Édipo, né, não foi adiante na psicose. Né? O sujeito está ali num período anterior à simbolização, né, ao registro simbólico, à operação de separação. Ele não passou desse momento em que ele deixa de ser o objeto para o outro. Né? A posição de ser objeto. Quando a criança... Trata-se aqui de uma analogia, pois não há Édipo propriamente para o psicótico. Pelo fato do primeiro tempo do Édipo constituir o momento anterior à inauguração da cadeia de significante do sujeito, e, logicamente, antes de que o grande outro seja barrado, pode-se fazer uma analogia desta posição de ser objeto da mãe com a do sujeito psicótico em relação ao grande outro. Tá? Essa é uma analogia, porque no Édipo, na psicose, o sujeito não atravessou o Édipo. É pela operação da metáfora paterna que a criança é arrancada dessa posição de ser objeto de gozo da mãe e que o nome do pai significantiza o desejo do grande outro. Não havendo essa operação, a questão do desejo da mãe permanece uma incógnita e volta ao sujeito como gozo enigmático do outro, situando-o como seu objeto. Na neurose também, se a gente pensar, né, quando a gente às vezes se pergunta, é a pergunta do neurótico também, o que o outro quer de mim, né? Que é a tentativa de decifrar o desejo da mãe. O desejo da mãe, ele até precisa ser enigmático, né? Assim, fazer enigma para o sujeito poder sair desse lugar de sujeitado, né? A mãe quer alguma coisa para além daquela criança, né? A mãe se desdobra em mulher, né? Ela não é inteira mãe. Esse caso dessa criança que eu atendi há muitos anos, né, era bem isso mesmo também, né? Ela não conseguia, ela depois que ela teve a criança, ela se separou do marido insuficiente, né? E ficou vivendo sozinha com a criança. Ela trabalhava para sustentar o filho e tinha uma pessoa que ajudava a criar e não entrava mais ninguém, entendeu? Ela não entrou. Não... Inclusive, assim, ela deixou ele um tempo. Ela falou uma vez, né, porque ele trabalhava muito com pintura, né, com arte, né? E ela um dia falou: puxa, é muito legal esse seu trabalho, né? E
era muito legal, ele podia até sair um pouco daquele lugar, um pouquinho, né, que fosse já sujeitado, e ela não suportou, né? Porque também não é fácil a gente estabelecer uma boa transferência com a mãe, né? A mãe do psicótico, né? As mães em geral, né? Quando trazem as crianças, né? Seus filhos, a gente precisa também poder estabelecer uma transferência, né? Mas na mãe do psicótico ela não dá muita brecha, né? Então o outro, um outro, né? Um analista não pode ter muita, né, entrada, né? Ela não deixou um pai entrar. Esse grande outro absoluto, que não contém o nome do pai, pode ser mitificado pelo pai da ordem primitiva, descrito por Freud em Totem e Tabu. Nesse mito freudiano das origens, o chefe da ordem primitiva, onipotente, gozava de todas as mulheres, impondo aos homens a abstinência sexual. Senhor de tudo, mantém sob o regime de servidão os demais membros da horda, segundo sua vontade. Pai terrível e gozador, não submetido à lei da castração. Ele é assimilado por Freud à figura feroz do supereu. O assassinato do pai pelos membros da tribo e a ereção consecutiva do totem que o representa correspondem à introdução da lei simbólica, ou seja, à passagem do pai à metáfora da lei. Daí Lacan identificar o pai morto ao nome do pai, instância simbólica do pai. O grande outro do psicótico, por não conter essa lei, apresenta-se justamente como essa figura que dele goza, como de um objeto que lhe pertence, como é o caso do Deus do Schreber. Então, quem não leu, vale a pena ler, né, o mito que o Freud cria, né, escreve, o Totem e Tabu, que numa tribo o pai era o único que gozava de todas as mulheres e tal, então que um dia os filhos resolvem matar o pai, né? Eles matam o pai e aí vem o sentimento de culpa, né? Mas é assim que o sujeito internaliza a lei, né? Esse pai gozador, esse pai, né, vira o pai morto, né? A gente fala num percurso de análise, muitas vezes, né, que a gente precisa matar, não precisa ninguém matar de verdade, né? A gente precisa matar simbolicamente, né? No caso do mito, o mito tem isso, né? A mitologia explica as coisas assim de uma forma bem selvagem, né? Assim, os deuses que todos traíam, matavam não sei quem, tiravam a criança da coxa, a criança era feita da coxa de não sei quem, né? Era uma coisa assim bem sem barra, né? Se a gente pensar, os deuses como grandes outros, né? Absolutos, né? Poderosos. Então, bengalas imaginárias. A gente pode pensar, vou até assim, porque muitas vezes o sujeito psicótico vai, né, vai muito bem, ele se serve de alguma coisa, embora a metáfora paterna não tenha acontecido para ele, não tenha sido, né, inserida no simbólico, muitas vezes acontece o sujeito seguir vida fora, né, bem. Isso é interessante a gente mais uma vez pensar, não é, que cada caso é um, né, e que a gente não pode generalizar, né, como se o psicótico não está na linguagem, ele, né, ele não está com simbólico, com inscrição no simbólico, né, mas ele está, de alguma forma ele também habita com uma lógica própria, né. Eu acho isso bem uma sacada, né, assim, da psicanálise que faz muita diferença, né, do sujeito
psicótico poder transitar, né? As nossas escolas, os nossos fóruns, né? Acolhem quem quer vir estudar, né, com a gente, inclusive muitos sujeitos psicóticos que estão ali, estão junto, né, produzindo, estudando, ao invés de estarem, né, discriminados num manicômio, né? Essa mudança que a gente vem estabelecendo, que a psicanálise tem ajudado muito, né, os sujeitos a se manterem no laço social, na produção, né? Bengalas imaginárias. Se a foraclusão do nome do pai é a condição essencial à estrutura psicótica, ou seja, aquilo que já está aí, como se pode explicar que haja psicóticos que jamais descompensam? Como explicar como se mantém na existência? Trata-se aí do momento anterior ao desencadeamento. Se o que dá possibilidade ao sujeito de se nortear na realidade humana é poder dar significação ao mundo, por intermédio de seu exercício no mundo simbólico, como o psicótico se mantém na medida em que não tem acesso, propriamente falando, ao simbólico basteado pelo nome do pai? Né? Isso que a gente estava falando. Como é que tem sujeito psicótico que se mantém vida fora, né? Sem desencadear, né? Tem uma fala do Lacan que era assim, não devemos recuar diante da psicose, né? Nós, psicanalistas, mas tome um psicótico em análise, um pré-psicótico em análise, ele fala, o pré-psicótico é o psicótico que não desencadeou ainda, né? Que não abriu surto. Tome um pré-psicótico em análise, vocês vão ver o que vai surgir, né? Vai surgir um psicótico, por isso né, um cuidado maior, né? Por falta de referência simbólica, o sujeito psicótico funciona no registro imaginário, onde o outro é tomado como espelho e modelo de identificação imediata. Disto decorrem os fenômenos de transitivismo, projeção, rivalidade, onde identificação e erotização se confundem. O semelhante é apreendido apenas no registro imaginário, onde a relação especular é a regra. É aí que se situa a questão homossexual da psicose. Na identificação imediata com o outro do mesmo sexo, em torno do qual forma-se um campo de agressão erotizada. A questão homossexual da paranoia, apreendida por Freud, é menos uma causa do que um dos efeitos da falta da inclusão do nome do pai no grande outro, da falta da mediação simbólica entre um sujeito e o pequeno outro, seu semelhante. Trata-se, pois, de um fenômeno imaginário que nada tem a ver com a homossexualidade neurótica ou perversa, pois o sujeito psicótico é um ex-sexo e, portanto, sua problemática não é homo, mas como a situa Lacan, transexual. Não tem nada a ver com escolha de objeto, né? Na verdade, o sujeito não importa se é neurótico, psicótico, perverso, né? A escolha de objeto é outra coisa. Mas é a dificuldade que o sujeito tem de se posicionar nessa partilha, né? Ou de circular com lugares. Ele fala aqui dessa identificação imediata, quer dizer, o sujeito se identifica com o outro, em geral, não sempre, mas em geral, do mesmo sexo, né? Sem uma mediação, né? Ele se cola no outro, né? E aí isso ele pode erotizar essa situação e da erotização vira
uma relação de agressão, de agressividade. Né? Muitas vezes, a pessoa por quem o psicótico paranoico, principalmente, quando é apaixonado, né, vira o seu perseguidor. Né? Isso eu amo, eu odeio, passa rápido. Né? Ele me odeia, então eu odeio. Tá? Então, é para um além. O psicótico encontra-se muitas vezes, antes de um primeiro surto, numa relação dual com o duplo imaginário. Por vezes, a própria mãe, formando o eixo eu-outro do estádio do espelho. O pai, sem função simbólica, é apreendido apenas como uma imagem, como, por exemplo, uma caricatura da virilidade, um tirano, etc. Ou simplesmente inexiste. Por falta do significante do nome do pai, que condiciona a virilidade, o psicótico do sexo masculino encontra compensação desta carência numa série de identificações com personagens que lhe dão a impressão do que deve fazer para ser um homem. Lacan compara essa situação pouco estável do sujeito, antes da descompensação psicótica, a um banquinho de 3 pés, ao qual falta o 4º pé que lhe daria estabilidade. O sujeito psicótico é, pois, levado a servir-se de bengalas imaginárias, que lhe dão apoio quando ele tropeça no buraco da significação ausente. Não? Sandra. Fala? Que não dá apoio. Que não dão... Não, que não lhe dão apoio. Quando ele tropeça, ele se vale de bengalas, né? Mas quando ele tropeça de fato, né, no vazio da significação, ele sai, né? Mas essas bengalas, muitas vezes, dão apoio pela vida fora. Né? O que é interessante que mais adiante, né, isso sempre foi uma questão, né, se alguém muda de estrutura, né, não, teoricamente, ninguém muda de estrutura. Mas há outras formas, a psicanálise também vem avançando, né, e a própria ciência também, com alguma medicação que estabiliza, né, vem avançando com outras possibilidades do sujeito fazer uma amarração, né, que havia faltado, né, que havia furado. Leila, oi. Isso foi o que o Quiné chamou de escabô? Escabelo? Escabelo? Ele da sobre esse cabelo, né, nessa última conferência que ele deu, no dia da luta antimanicomial. Tá me escutando? Estou te escutando. E aí ele usou esse termo, escabô. Aí você falou aí banquinho, porque a tradução também é a mesma. Eu fiquei pensando se é isso. Ele comentou que o Santome viria como esse banquinho, né? Eu queria saber se é a mesma coisa que vocês estão falando. A gente pode pensar que é a mesma coisa, né? Assim, como uma forma. Aqui ele está chamando de bengala imaginária, né? Ele dá o exemplo do banquinho, né? E que algumas pessoas, alguns psicóticos se mantêm, e é isso, né? Mais adiante, a gente vai ver até o Joyce, né? Que Lacan estuda por muito tempo, que se mantém, né, como um grande escritor. Né? Entendi. Uhum. Alguns outros se mantêm de alguma outra forma, ou através da arte, ou através de alguma produção, né, que dá ao sujeito essa possibilidade. Né? Se a gente voltar um pouco lá no Homem dos Lobos, né, de alguma forma, Freud nomeia o Homem dos Lobos, e o Homem dos Lobos pode até não ter sido um sujeito brilhante, né, mas foi um homem que nunca foi internado, né, que faz uma vida
entre aspas, né, normal. Sem ser também nenhum ícone, né, como foi Joyce, né? Tá? Então, é algo, o sujeito vai se apoiando, né, em alguma bengala, mas o que cada um vai se deparar na vida, né, esse buraco, essa falta que se, né, dessa ausência de significação, que o sujeito cai, né, muitas vezes, como foi o Schreber, né, que se manteve muito bem, né, até os 42 anos. É um caso paradigmático de alguém que surtou pela primeira vez com 42 anos de idade. É muito raro acontecer isso, né? Em geral, o sujeito surta, o sujeito psicótico faz algum surto mais cedo, né? Então, pré-psicose é o sentimento que deve ser tomado ao pé da letra, diz Lacan, de que o sujeito chegou à beira do buraco, né? É isso que ele fala. Pega um pré-psicótico, né? E, dependendo da condução de uma análise, o sujeito, quando o analista não se dá conta, né, de que esse sujeito está na psicose e faz alguma interpretação que, né, o sujeito não possa suportar, né, ele pode desencadear um surto. Daí a importância da gente fazer esse diagnóstico diferencial, principalmente entre neurose e psicose. A diferença também, né, é que o psicanalista ele não dá o diagnóstico, né, para o analisante. Porque assim, a gente não pensa, quando a gente fala, dá um diagnóstico, né, a gente fixa o sujeito naquele lugar, né? Como esses grupos de autoajuda, né, esses grupos de alcoólicos anônimos, né? Fica o sujeito lá, eu sou um alcoólatra, né? Eu sou um, sei lá o quê, um toxicômano. E isso é muito pouco para falar de alguém, né? O sujeito fica ali fixado, rodando em volta daquilo, né? Se relacionando só com o grupo. Todos nós nos identificamos com aquele significante, né? O sujeito fica ali fixado. Então, acho que assim, o diagnóstico diferencial na psicanálise, né, nos serve como direção, para a direção do tratamento, né? Posso trazer um caso também da minha clínica, uma mulher que está na neurose, né? E que passou muitos anos sendo atendida por um psiquiatra. E ela tinha tido um surto histérico, a meu ver, né? Assim, com 30 e poucos anos. Chegou a ficar internada no hospital psiquiátrico, passou uma semana, era moda na época, né? Os hospitais, os psiquiatras, os hospitais internarem as pessoas e fazerem sonoterapia. As pessoas passavam uma semana no hospital dormindo. Quando voltavam, né, estava tudo igual ou pior. Mas essa mulher é atendida e tal, e ela passa muitos anos, né? Esse psiquiatra encaminha para mim, e ela passa muitos anos comigo e tal, e teve um momento, né, só que ela continuava sendo medicada por ele, né? Ele não tirava a medicação, embora ela foi pedindo para tirar e tudo, diminuiu, mas não tirava. Até que um belo dia ela fez lá uma bobagem qualquer, né? Não era nem tão grave assim, e ele dá um diagnóstico para ela, dá um laudo para ela de psicótica maníaco-depressivo. Assim, e ela ficou extremamente humilhada, ofendida, chateada, com toda a razão, né? Porque ele dá um atestado de loucura, né? Para livrar um terceiro de uma situação, entendeu?
Então, assim, isso é muito delicado, né? É muito delicado. Teve desdobramentos, isso, bastante desdobramentos. Quer falar, Paola? Oi, queria agradecer por você ter me respondido, Leila. Obrigada. Ah, imagina. Então, no caso Schreber, Freud não encontra o que desencadeou o delírio. Como vimos, ele propôs várias soluções, o que demonstra sua insatisfação frente às alternativas imaginadas. Lacan propõe procurar a situação, no sentido romanesco do termo, da vida do sujeito, em que ele teve que confrontar-se com esse buraco que sempre existiu. É o que a gente chama, assim, o sujeito é chamado a ocupar o lugar do pai, metaforicamente. O sujeito é chamado... É muito difícil a gente passar a vida sem ocupar um lugar, assim, né? E que o que nos sustenta é a metáfora paterna. Então, às vezes, o sujeito psicótico lá passa a vida, né, dando seu jeito com as bengalas, né, imaginárias, e acontece alguma coisa na vida que ele é, né, chamado a responder de um lugar que ele não tem essa sustentação. Não, então é isso. O que o Lacan propõe, né, que é esse um momento da vida do sujeito em que ele teve que confrontar-se com esse buraco que sempre existiu e que ele deu um jeito de não cair, né, ao longo da vida. Essa conjuntura surge quando o nome do pai fora incluído é chamado em oposição simbólica ao sujeito, isto é, no lugar do grande outro, tal como se pode ver no esquema L. Então, o sujeito está lá na sua relaçãozinha especular, a linha, né? E aí ele é chamado a ocupar um lugar de grande outro que ele não tem como sustentar. Trata-se, como diz Lacan, do encontro com um pai. Um pai. Não necessariamente o pai do sujeito, que se situa em posição terceira na relação que tem por base a dupla imaginária a linha. A esse chamado, o sujeito responde com a psicose em surto. Eu acho que está bem claro, né? O sujeito está lá, ele vai lá de uma forma, vai lá se relacionando como pode, né? Num eixo especular, com bengalas imaginários, né? Mas ele não tem condição de ocupar um lugar de grande outro, né? Um lugar de pai, esse um pai, né? O que é um pai, né? O que é o pai? É uma metáfora, né? É um substituto, né? Um significante que substitui outro, né? É algo que substitui o significante do desejo da mãe, né? O pai, a mãe pode falar, o seu pai era um vagabundo, né? Ou o seu pai era um grande homem, ou o seu pai, não importa, vem na palavra dela, né? Na outra semana eu falei do eu, tu, eles, né? Do filme da Regina Casé, não foi? Que ela fala, ele é teu filho, né? E não eram filhos dele, mas vem na palavra dela, né? Quando a gente fala que a mãe é certa e o pai é incerto, né? Porque o pai vem na palavra da mãe. Acho que vamos mais um pouquinho aqui. A invocação ao nome do pai pode dar-se quando uma pessoa vem ocupar esse lugar terceiro em relação à dupla especular, em que o sujeito se mantém em sua semi-estabilidade, como no caso da porca. A gente vai ver mais à frente, é um caso, eu acho que até vou pegar aqui no final para vocês verem. O caso da porca está no capítulo Que Realidade para o Louco, nós vamos ver mais à frente um pouco, tá? Acho que é melhor a gente deixar para...
porque é algo que ela escuta, a mulher escuta, tem uma alucinação que tem a ver com a história dela e tal. Então, como cada um vai dar algum significado para um significante qualquer, né? Como é que o sujeito psicótico vai dar um significado? Esse significante porca, né, é bem importante na história de uma mulher que a gente vai ver mais adiante. Esse apelo ao nome do pai pode ser também a paternidade. Por falta desse significante, o indivíduo responde com um delírio, tal como o paciente, descrito por Lacan no Seminário 3, que desenvolveu um delírio místico quando lhe anunciaram que iria ser pai. Pode ser também o primeiro contato sexual com o outro sexo, quando o sujeito é chamado a exercer a função fálica, como, por exemplo, um caso relatado por Freud, em que um jovem médico sentiu-se perseguido por um colega que fora, antes do delírio, seu melhor amigo. Quando o sujeito teve o primeiro contato sexual em que conseguiu satisfazer uma mulher, isto é, quando foi chamado a significar a diferença entre os sexos, ele sentiu uma dor intensa, como se uma martelada lhe tivesse seccionado o crânio. Ele teve a sensação de que seu crânio ia descolar-se, colocando o cérebro a nu, como nas autópsias. E daí ele se sentiu perseguido por seu colega e melhor amigo, que era médico anatomista. Vocês viram como é uma lógica, assim, não é o cara achou qualquer coisa. Não, tem toda uma lógica na história do sujeito, né? É que é uma lógica diferente da norma fálica, né? Da lógica da neurose. Tem um caso também de um rapaz, né? Um rapaz paranoico, que também foi um rapaz inteligente, estudioso, saiu de casa, foi estudar, fazer faculdade em outro estado, longe dos pais, e arranjou uma namorada. Nessa faculdade que ele foi, ele arranjou uma namorada e, assim, né, provavelmente ela ocupava esse lugar no eixo especular, né? A linha, e ele foi bem e tal, né? Até que chega um momento que ela engravida. Quando ela conta para ele que está grávida, ele surta. Né? Primeiro ele fala que ele não tem a menor condição de ser pai. Né? E pede para ela fazer um aborto, né? E fica surtado, porque aí o relacionamento entre eles também, né, se quebra, né? E, enfim, o sujeito é chamado a ocupar um lugar de pai, né? Ocupar um lugar de saber, um lugar que precise de uma sustentação. Muitas vezes, nessa hora, é que o sujeito, né, não sustenta e escorrega, cai no abismo. Eu acho que a gente podia parar por aqui hoje e, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, ou quiserem comentar, e a gente falar um pouco. Eu queria pedir a palavra. Posso? Claro. Quando você falou, Leila, da questão, né, da angústia, e quando ali aquela bengala imaginária, ela dá uma claudicada, né, quando ela, né, não deixa o sujeito ali se deparar com essa falta de significação, eu fiquei pensando, assim, na angústia que esse sujeito sente. É pela falta de significação? É pela invasão dessa cadeia significante que rompe, né? Ou é por tudo isso ao mesmo tempo? Eu entendo que é por uma falta de sustentação. É isso mesmo, você senta no banquinho, né, de 3
pés, né, 3 pernas, quando algo acontece que o banquinho vira. Né? Essa angústia, se a gente pensar a angústia do vazio, né, estava mais ligada à angústia da neurose, a angústia de castração, né, na neurose. Mas o sujeito, na neurose, o sujeito tem a sustentação do nome do pai. Não é que seja fácil, mas é mais, né, possível. Entendi, ele não está completamente ali... À deriva. À deriva, entendi. Ele não está à deriva, né? A gente pode pensar assim, que o nome do pai, mesmo na neurose, ele é sempre capenga. Ele sempre é falho. Tanto é que aparecem os sintomas, né? Aparecem as fobias. Por quê? Né? Porque o nome do pai, né? O pai é sempre claudica, né? Na verdade, né? Entendi, perfeito, Leila. Muito obrigada. Tá bom, Paulo. De nada. E aí, gente? Alguém mais quer falar? Não? Eu quero falar. Thelma. Quando você diz que o pai é uma metáfora, né, e a metáfora é uma comparação, o que exatamente assim, você está comparando? Não, eu falei que a metáfora é uma substituição. Ah, tá, entendi. Uma comparação. Não, mas metáfora a gente sabe que é uma comparação. Você usa uma metáfora para... É uma substituição significante. Né? No caso da metáfora paterna, né, é uma operação simbólica que no sujeito psicótico não operou. Né? Uma operação de separação que não se efetuou no sujeito psicótico. Que seria uma substituição, vamos pensar assim, a metáfora, é uma substituição ao desejo enigmático da mãe. É que a mãe não é toda mãe. Né? Então, ela dá a chance ao filho de escapar do lugar de objeto, né? Escapar do assujeitamento para advir como sujeito. Entendeu? Então, algo que vem na palavra da mãe, né? que faz o filho poder escapar de seu objeto. Algo assim, a gente fala metáfora paterna, é algo que vem substituir o desejo dela. Entendi. É o que? Tipo, é a oportunidade daquela criança ser sujeito dele mesmo, sem ser ali um apêndice daquela mãe, assim, né? Um complemento ali da... Isso mesmo. Entendi. Né? Ser sujeito, né? E não mais objeto da mãe, né? Objeto do desejo da mãe. Né? Porque assim, todo mundo nasce assujeitado. Né? Assujeitado, todo mundo nasce fruto do desejo do outro. Certo. Já banhado por um monte de significantes que se falou da criança, o que se contou de histórias de familiares, né, do desejo da mãe, o que a mãe, quais são as expectativas, que desejo a mãe tem para aquele filho. Então, a criança nasce banhada pela linguagem. Né? Ah, bacana. Obrigada, Leila. Melhorou, Selma? Melhorou. Tá bom. Obrigada. Nada. Gisele. A Gisele quer falar? Não? Então, obrigada, gente. Boa noite. Boa noite, Lúcia. Tchau, tchau. Tchau, tchau? Você já vai embora? Tem que atender agora. Ô, Leila. Tá Leila, bom. tem uma pergunta. Oi. Quem é Érica? Boa noite, a Érica, tudo bem? Tudo. Uma pergunta. Então, eu
é muito complicado a gente fazer o diagnóstico diferenciado em psicanálise. Bom, para mim, né, que trabalho mesmo com psicóticos, porque a gente muitas vezes realmente não sabemos se ele é um neurótico, né, de estrutura neurótica, que está fazendo uma crise psicótica, que pode muito ocorrer, ou se realmente ele tem uma estrutura, né? Eu recebi uma paciente, aí mulher, e aí muito... os casos que a gente sempre vê são casos de homens, né? Então, eu não sei, talvez fique mais... Para mim fica mais difícil entender. Eu recebi uma paciente mulher, ela ficou internada 3 dias apenas, falava muito, assim, desesperada com uma situação do trabalho dela, enfim, uma situação que ocorreu e que causou esse, abre aspas, surto psicótico. A família ficou preocupada com a situação dela, porque ela dormia, comenta o filho que ela dormia 2 horas por noite e comia demais, estava falando muito. Aí trouxe para esse hospital psiquiátrico e eu fui conversar com ela. Ela não me pareceu nem um surto e muito menos psicótica, né? Assim, com uma estrutura, né? E como isso é bem difícil, assim, de analisar. Claro que em pandemia é mais difícil até de atender, a gente está numa situação atípica, senão ela continuaria. Mas atendendo em tempos, né, de internação, no tempo que ela ficou internada, os 3 dias apenas, talvez para essa situação que você comentou, né, de dormir um pouco para apagar, né, fazer uma contenção química para a pessoa meio que se situar, ela não me pareceu psicótica, e aí a mim, né, que eu levo para minha terapia, me deu pena dela ali, né, no hospital psiquiátrico, né. E ela muito, eu não sei porque eu tô aqui e tal, e aí eu vi o quão eu fui chacoalhada, assim, tipo, eu não sei a estrutura dela. E como é difícil, porque ela tem, eu esqueci de falar a idade, ela tá com 38 anos. Uhum. É difícil mesmo, e às vezes assim, o desencadeamento, né, de uma neurose também muitas vezes confunde. Por isso que a gente não pode ficar preso aos fenômenos, né? A gente tem que ouvir o sujeito. É na fala do sujeito que a gente consegue. E não é fácil também não, Érica. É bem difícil, né? Tem muito neurótico internado em hospital psiquiátrico, né? Muito neurótico que surtou, né? Que é diferente, mas fez algum surto, algum tipo. É muito comum, né? Às vezes uma pessoa dá muita alteração, a família não suporta e chama um psiquiatra e bota né? Bota no hospital. Então, assim, esse diagnóstico, nem sempre a gente consegue fazer um diagnóstico na primeira entrevista, né? Sim. É que a gente fica, no caso eu, né? Eu fiquei numa angústia, né? De não saber qual a estrutura e não ter como saber, porque eu só tive 3 contatos com a pessoa, né? Muito pouco. Mas dá uma angústia, né? De como você vai trabalhar sem saber, realmente sem saber a estrutura. Dá angústia mesmo, Érica. O Lacan dizia que nós nos angustiávamos pouco. Ótimo. A gente vai com angústia e tudo, né? Por isso a gente faz análise também, né? E a gente vai lá e desembucha lá na analista, né? É verdade. Obrigada, Leila. Nada. Leila, eu queria fazer uma pergunta sobre a melancolia, né? Então, inclusive com casos que eu estou atendendo no momento, né? E a gente tem uma notícia se a melancolia seria uma psicose, não seria uma psicose, se ela como fenômeno pode acontecer a um neurótico, ou como fenômeno pode acontecer
também igualmente é um psicótico, se você pudesse falar um pouquinho disso, e obrigada pela possibilidade de a gente estar aqui. Obrigada a vocês pela vinda, pela contribuição, pela assistência, enfim. É porque, assim, os fenômenos, né? Vários fenômenos podem acontecer em qualquer estrutura, em qualquer tipo clínico. Né? Da mesma forma, a gente até fala, a gente não pode se prender a uma tristeza. Né? Você pensa o que da melancolia? Né? Para você dar um diagnóstico de melancolia como estrutura psicótica e de estados melancólicos, né? Que às vezes se confunde até com luto. Depende da história do sujeito. Da mesma forma que, às vezes, sujeitos que apresentam estados autistas, sem ser autista de estrutura, né? Mas estão no momento de afastamento, de isolamento. Né? Não é o nosso caso agora, que nosso isolamento é só físico. Né? Mas, então, assim, qual é a sua dúvida exatamente? Cadê você, Taquela? Você tem algum caso que você esteja mais em dúvida para fazer esse diagnóstico? Então, é um caso recente que eu comecei a atender já na pandemia e é um caso que parece um caso de manual, porque se eu pego o Luto e Melancolia do Freud, ele tem todas aquelas queixas, né? Então, uma autorrecriminação muito grande, uma desistência da vida, insônia, não se alimenta, perdeu 10 quilos, então nenhum interesse pelo mundo externo, todas as pessoas do mundo são boas, ele é o culpado, ele é o ruim, né? Isso vem de antes da pandemia, mas está extremamente agravado no momento, né? E como é muito recente, tem 4 sessões que eu tive com ele, eu, né, num princípio, eu achei que se trataria estruturalmente de um neurótico obsessivo, mas o vínculo entre a melancolia e a psicose é que eu tenho dúvida, né? Eu tenho dúvida, assim, teoricamente mesmo, né? Quais seriam as características de uma melancolia numa estrutura psicótica? O melancólico em surto, você diria que ele está num surto? Acho que não. E ele te procurou com que queixa? Qual a queixa? A queixa dele é o desinteresse pelo mundo, o desinteresse pela vida, inclusive o medo de ficar pobre, que o Freud descreve lá no Luto e Melancolia, ele tem também. Não tem uma coisa agravada pela pandemia, mas ele me procura porque ele estava se sentindo uma pessoa muito desagradável para todo mundo, porque ele só vive reclamando, muito desinteresse pela vida, não consegue dormir, não consegue acordar, tem insônia, quando acorda não tem nenhuma vontade de sair da cama. Enfim, teve certa hora que ele me disse assim, eu não quero me curar. E aí eu disse para ele, bom, então você está fazendo o que aqui comigo? Aí ele falou, não, é verdade, eu quero me curar. Então ele está, né? Enfim, eu acho que não é um surto, eu acho que é uma coisa de... Não parece, né? Mas assim, isso acho que você tem que investigar mais a vida pregressa, né? Quando ele tem que idade? Ele tem 60 anos, né? Já chegamos lá a falar do pai, da mãe, algumas vezes, enfim, essa coisa de eu não quero me curar, ele falou, eu acho que eu tenho medo de ser igual à minha mãe, porque minha mãe não quis se curar, e eu acho que eu sou igual à minha mãe, eu não quero me curar. Um pai ausente, então teve uma questão na separação do pai e da mãe, quando ele já tinha uns 12 anos, e muito medo de ficar pobre, que vem daquela época em que ele viu a devastação da mãe. Pois mas isso não te cheira um pouco a histeria, não? Né? Essa fixação na privação, né? O medo de ficar pobre, o gozo pela doença. Eu acho muito difícil, eu acho assim, porque
a melancolia às vezes se confunde muito com a histeria. Estados, né? Às vezes, porque quando às vezes a gente pensa em histeria, o sujeito histérico é o que faz laço, o que conversa, não é? Mas às vezes o sujeito histérico, né? Ele também adoece, ele deprime e ele faz um quadro muito semelhante ao melancólico. Talvez você pudesse procurar na história dele se não teve se ele teve alguma perda, né? Assim, ele procurou na pandemia, que é um momento muito delicado para todo mundo, né? Porque, de fato, a gente pode ficar pobre mesmo. Pois é, tem um tanto de realidade ali, né? Enfim. Mas nós estamos exatamente nesse momento, na sessão, a última, exatamente ele falando do medo das perdas, como ele tem medo de perder, como ele sempre teve medo de perder. Estamos indo por aí, né? A gente lê um pouco, né? Quando o sujeito fala muito de medo, a gente lê um pouco do desejo, né? Medo caminha com o desejo. Obrigada, Lina. Tenho medo de perder, né? Quero perder. Ligar essa luzinha aí, ligar essa luzinha. Liga as outras possibilidades. Tá, Gisele? Obrigada. Então, pessoal, quem mais? Oi, Leila. Oi, Thaís. Olha, estou muito feliz, muito grata, tá? Primeiramente, é meu primeiro dia aqui, eu estou adorando, sim. E eu tenho uma dúvida, é um atendimento bem inicial, na verdade, eu só tive dois encontros com essa paciente, mas me chama a atenção que ela chega com uma queixa de que ela tem muito medo de estar enlouquecendo. E aí ela diz que ouve vozes e que em função dessas vozes, né, que ela ouve e ela se sente perseguida, ela já entrou em várias brigas físicas na rua, na sala de aula, e aí ela acabou sendo afastada de todas essas... Ela foi afastada do trabalho, ela foi afastada da faculdade, e aí acabou que o marido e a mãe dela acharam por bem que ela devia ficar em casa, reclusa. E aí, quando essas vozes diminuíram, ela pôde me procurar. E isso foi autorizado pelos pais, pela mãe e pelo marido, na verdade. E aí, eu achei um caso muito curioso, assim, embora seja muito inicial, como eu falei, mas eu achei muito curioso. Ela chega dizendo, será que eu estou enlouquecendo? Eu achei isso, assim, muito curioso. O paciente psicótico, ele teria essa noção, se no caso fosse se tratar... Ele tem bastante noção, mas, em geral, ele não conta que ele está ouvindo vozes, porque senão ele vai contar logo que ele está enlouquecendo. A gente, há uns anos atrás, nós tivemos um psiquiatra lá do IPUB, levou um caso que ele gravou, né? Fez um vídeo de uma mulher, uma mulher já de seus 40 e poucos anos, né? Que ela tem um surto, que ela tira a roupa, joga um lençol por cima e sai pela rua, assim, nua com um lençol. E aí ela é levada para um hospital psiquiátrico e é atendida por um jovem psiquiatra que, né, fica bem tocado. Ele tinha aula lá com Quiné e tal, e ele resolve filmar e levar lá na escola para a gente assistir um pouco a entrevista que ele faz com essa moça. Porque essa moça, essa mulher tinha traído o marido. Ela era casada, ela traiu o marido e ela soube que ela tinha contraído AIDS. Então, quando ela recebe o resultado do exame de sangue com AIDS, ela tem esse surto, sai com a cama, né? Com o lençol, né? Uma marca da traição. E aí o rapaz, o jovem
psiquiatra pergunta para ela, que a formação dele, né, de cara, né? Você ouve vozes? E ela responde, eu não, doutor, o senhor ouve? Entendeu, Thaís? Então, assim, ele era um cara novo, né? Assim, menos experiente, né? Mas a abordagem do psiquiatra é essa, né? É pela fenomenologia, né? Você delira, você escuta, você tem alucinação, né? E aí foi muito engraçado mesmo isso, né? Porque ela fala, não, eu não, doutor. O senhor tem, é ótimo. Né? Sim. Então é isso, a gente não pode se prender nos fenômenos. Sabe? Você escuta o sujeito. E sempre no início de um atendimento a gente é muito cuidadoso com o que fala, né? Sim. Acho que é isso. Certo. Obrigada, Lu. De nada. Tá? Mais alguém? Então vamos encerrar aqui e a gente se vê daqui a 2 semanas, né? Daqui a 15 dias. Como é que eu faço aqui? Muito obrigada, Leila. Boa noite. Tchau, boa noite. Obrigada, Leila. Obrigada, Leila. Um beijo. Tchau, Sempre tchau. muito legal. Sempre muito Tá, boa. obrigada. Feliz pela presença. Muito obrigada. Um prazer estar com vocês. Obrigada, Leila. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Tchau.